Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os 4 P's de marketing ou mix de marketing, né? Como eu venho falando aí a questão dos conceitos de marketing, né? Aprender um pouquinho de marketing, né? Que na verdade o mix de marketing é uma coisa bastante importante quando a gente fala de marketing. E esses 4 P's do marketing eles têm que estar relacionados para que a empresa ou a pessoa que quer atuar com marketing, ela consiga fazer um trabalho adequado e com eficiência, né? Bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora, sou assessora e presto dou assessoria a empresas, né, que querem trabalhar com marketing, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 4 P's de marketing, né? Ou o denominado mix de marketing, né? O que seria isso, né? Os 4 P's, é o produto, preço, praça e promoção, né? Então, como eu venho falando aí a questão do marketing, a empresa, para ela ter sucesso com o próprio marketing, na verdade, ela precisa ter uma relação bastante importante e fazer um estudo propriamente, né, desses 4 P's de marketing, e esses 4 P's de marketing eles têm que estar conectados, né, para que a empresa de uma forma mais ampla ela possa vir a atingir os seus próprios objetivos, né? Então vamos falar aí desses 4 P's de marketing. Então, o que seria, né? Que aí é produto, preço, praça e promoção, né? Então, o produto, né, na verdade, ele tem um conceito, né? Todo produto, né, a empresa precisa ter essa consciência desse conceito aí, né? Então, qual é o conceito aí de produto? Então, isso daí é conceito, inclusive, do Philip Kotler, né? Que ele diz, né, que o produto é a soma dos seus atributos físicos, simbólicos e o que é oferecido como complemento em forma de serviço. Então, esse daí seria o conceito propriamente do que é produto, né? Porque o produto ele tem que ter atributos físicos que o consumidor seja atraído, né? Atributos simbólicos, né? Porque as pessoas em geral elas não compram produtos apenas pela representatividade física que o produto lhe traz, mas a questão de atributos simbólicos é uma coisa muito importante, né? Então, a pessoa às vezes compra um produto que de uma certa forma pode ser até um pouco mais caro, mas que ele é bonito, que ele é confortável, que ele inclui essa pessoa dentro de um ambiente social específico, né? Que agrada psicologicamente, né, àquela pessoa, ou seja, é um atributo simbólico, né? Não é nada físico, mas é simbólico, né? E também o que é oferecido como complemento em forma de serviço, né? Porque hoje, na verdade, a gente não compra um produto se tivermos um atendimento que não seja bom ou adequado, né? Então, o que acontece? A gente vai numa loja, o produto é ótimo, o preço é ótimo, maravilhoso, tal, mas você não é bem atendido pelo vendedor. O que acontece é que a gente dificilmente volta naquela loja novamente, né? Então, a gente precisa de um bom atendimento também, né? Ou se a gente tem um produto, precisamos de uma assistência técnica e essa empresa não nos oferece uma assistência técnica adequada, quer dizer, da próxima vez que a gente precise daquele produto, a gente não vai comprar mais daquela marca, compramos de outra marca, né? Porque o serviço que ele é oferecido não é adequado e aí a gente acaba indo para outra marca, né? Então, esse daí é o próprio conceito do que é produto, né? E o produto ele vai se dividir em bens tangíveis e bens intangíveis, né? Então, bens tangíveis, como o próprio nome já diz, é aquilo que a gente apalpa, pega, né? Então, tênis, mesa, cadeira, celular, geladeira, fogão, né? Bens tangíveis, né? Então, aquilo que a gente pega, né? Propriamente, né? E os bens intangíveis são serviços, né? Por exemplo, que é oferecido em um banco. O banco não oferece
produto físico, né? Oferece o quê? Oferece serviço de forma geral, né? Ou, por exemplo, a gente vai num salão de cabeleireira, né? Ou num centro de estética, alguma coisa do tipo. Então, se a gente vai cortar o nosso cabelo, se o serviço não é bem feito, a gente não volta mais naquele salão. Se o serviço é bem feito, então a gente volta àquele salão. Quer dizer, eles não nos oferecem nenhum produto físico especificamente, mas sim serviços, serviços, né? Serviços que está muito relacionado com aquilo que se a gente vai ser bem atendido ou não vai ser bem atendido, se a gente fica feliz ou não fica feliz com relação àquele produto, aquele serviço que nos é prestado, né? Então, na verdade, o produto às vezes ele está relacionado com o serviço, né? O serviço, na verdade, também pode ser considerado como um produto, porque dependendo daquele serviço, né, que ele é realizado, se ele é bem feito, a gente volta, se ele não é bem feito, a gente não volta. Ou então até a questão da experiência que a gente viva com relação a uma determinada marca. Então isso também é algo bastante significativo com relação ao produto que a gente vai adquirir, né? As pessoas adquirem produtos, mas o que está em volta do produto em si é bastante importante, né? Então agora a gente vai falar de preços, né? Então o preço é um elemento bastante importante para a empresa, porque é o único elemento do mix de marketing que produz receita, na verdade, né? É um elemento que traz lucro para a empresa, né? Mas isso não quer dizer que a empresa pode colocar, ela pode colocar ou colocar qualquer preço naquele produto, né? O preço tem uma série de questões que tem que ser administradas para que aquele preço seja aceitável pelo consumidor, porque senão também o consumidor ele acaba não voltando a comprar o nosso produto, né? Porque não adianta o produto ser maravilhoso, sensacional, se ele tem um preço extremamente elevado, né? Então, você não vai conseguir também atingir o teu público-alvo, né? Então, como eu venho dizendo, o marketing, ele tem que... É algo, né, que é bastante complexo, né? O tema marketing, ele tem que pensar no consumidor, quem é esse consumidor, aonde está esse consumidor. Em outro vídeo eu vou falar mais da própria segmentação, né, ou comportamento de consumidor, né? Então, eu vou falar no próximo vídeo, eu vou falar sobre comportamento de consumidor, né, que está totalmente relacionado à questão de marketing, né? Quem que é o meu consumidor, né? Então, se eu tenho um produto sensacional, maravilhoso, ótimo, mas eu ponho um preço muito elevado, quer dizer, eu não vou ter compradores, né? Então eu preciso entender quem é esse meu consumidor, né? Então, o preço, na verdade, é algo que pode ser administrado bastante rápido, né? Porque dependendo do mercado, dependendo da aceitação daquele produto no mercado, eu posso mudar o preço para cima ou para baixo, né? Vai depender muito da aceitação do meu aceitação do produto no mercado propriamente, né? Então, muitas vezes, a percepção do próprio consumidor é que pode alterar o preço do produto em si, né? Então, o preço tem uma questão psicológica também, porque se você coloca um preço muito alto, poucas pessoas vão comprar o produto. Se você coloca um preço muito baixo, eu já ouvi, por exemplo, consumidores falarem: esse produto está muito baixo, eu não vou comprar. Então, é a própria questão do fator psicológico que vai atingir o consumidor com relação ao preço, né? Então, não se pode nem colocar nem muito alto, nem muito baixo esse preço aí, o preço do produto, né? Então, existem algumas variáveis que são importantes quando a gente faz a formação de preço, né? Que é formação microeconômica, que é da própria empresa, né? Então, quanto eu vou gastar
para a fabricação daquele produto, que aí entra a questão de mão de obra, energia elétrica, quanto eu pago de aluguel, quer dizer, uma série de coisas aí microambientais, né, que são da própria empresa, né? Os custos e a margem do próprio produto, né? Quanto eu tenho de margem de lucro dentro nesse preço que eu estou colocando no meu produto, né? Que é muito importante. A elasticidade de demanda, a elasticidade é justamente se eu tenho muitos consumidores ou poucos consumidores, né? Então é uma questão também que é analisada quando se coloca o preço no produto aí, no preço do produto propriamente, né? Os descontos, né, que eu posso dar, que eu posso, digamos, oferecer para o meu consumidor, né? Então, desconto é algo aceitável? É, claro, até um certo ponto, né? E então, eu posso dar um desconto até um determinado limite, para que eu possa também ter lucros, né? Então, a formação de preço vai estar atrelado a uma série de questões aí quando a gente elabora o preço de um determinado produto, ok? E aí a gente vai falar agora de distribuição ou praça, né? Que é o terceiro P do marketing, que é praça, que é a denominação praça, né? Que é praça? Distribuição, ou local onde encontramos aquele determinado produto, né? Na verdade, a praça é algo bastante significativo, né? Quer dizer, nenhum dos os 4 P's de marketing não são importantes, todos eles são importantes e todos eles são entrelaçados, como eu já falei anteriormente, né? O P de praça, né? A praça é chegar o produto no lugar certo, na hora certa e para a pessoa certa, né? Porque não adianta o produto ser ótimo, maravilhoso, ter um preço totalmente acessível se eu não encontro aquele produto, né? Então, a praça é a própria distribuição e que, de uma certa forma, hoje em dia, e mais hoje em dia propriamente, né, que se acentuou muito distribuição terceirizada. Então, se você não tiver uma distribuição terceirizada de acordo, eficiente, quer dizer, quem vai levar a fama é a própria marca, né, a própria empresa, e não quem faz a distribuição, né? Distribuição, ela é feita por terceirizado, mas normalmente a distribuição praticamente você nem sabe quem faz a distribuição, né? Então, a distribuição ela tem que ser de uma forma bastante eficiente, né? Então, porque se esse produto não estiver no lugar certo, na hora certa, né? Se eu precisar daquele produto ou querer aquele produto e eu não conseguir encontrá-lo, quer dizer, não adianta absolutamente nada, né? Eu sempre costumo dar o exemplo da Coca-Cola, porque a Coca-Cola ela tem assim uma distribuição extremamente eficiente, né? Então a gente encontra o refrigerante Coca-Cola lá na portinha, lá pequenininha de uma vendinha, como também a gente encontra a Coca-Cola num resort 5 estrelas, tal, que o refrigerante está lá, né? Apesar de que hoje em dia nós temos umas distribuições assim bastante eficientes, por exemplo, da empresa Amazon, Mercado Livre, né? Que eles construíram aí um processo de distribuição bastante eficiente, no qual o produto chega às mãos do consumidor e é entregue nas mãos do consumidor de uma forma extremamente rápida, né? Então, quem criou inicialmente esse processo foi a Amazon, né? Colocando campanhas, inclusive, que teu produto vai chegar em 2 dias, né? Não importa onde você esteja, né? Isso por quê? Porque eles têm distribuidores em todas as partes do mundo, né? No qual eles têm o site, né? Então, eles acabam conseguindo entregar o produto muito rapidamente para todo mundo, né? Então, a distribuição, como eu falei anteriormente, ela pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade do negócio, dependendo de como é feita essa distribuição, né? Então, que na verdade a distribuição ela tem que ser, ela pode ser de várias formas, né? De forma direta ou indireta, né? Mas de todo jeito a empresa ela tem que ter uma consciência bastante eficiente sobre e como será feita
essa distribuição, né? Ou a praça propriamente, né? E aí nós temos o outro item, que é a promoção, né? Então, a promoção, né, que é um item bastante importante, que é nós temos a promoção de promover o produto em termos de preço, né? Meu produto custa R$10, eu vou colocar R$9,50, vou dando uma promoção com relação ao preço em si, né? Efetivamente. Mas a promoção também pode ser feita voltada para promoção comunicacional, né? Então, promover o meu produto de forma comunicacional, né? Que é algo bastante importante, né? E tendo em vista que hoje em dia a gente tem uma série de canais de comunicação aí diversos, né? Então, se a empresa não estiver onde o consumidor está e ouve, né? Atua propriamente naquele meio de comunicação, quer dizer, a empresa ela vai ter sérios problemas também, né? Então, pensar em promover comunicacionalmente o teu produto sem as redes sociais hoje é um problema, né? Porque nós temos uma quantidade imensa de pessoas que estão conectadas às redes sociais, né? Então, as empresas elas têm que pensar nas redes sociais aí para promover seu produto comunicacionalmente, né? Para atingir o público, né? Que se não é feita uma promoção comunicacional para o consumidor, quer dizer, aquele consumidor não vai saber nem que o produto existe, né? E boca a boca hoje em dia é algo bastante pequeno, né? Não é uma coisa assim muito fácil, né? O boca a boca hoje se dá mais pelas redes sociais, então é sugestão que um dá, que diz se o produto é bom, se não é, quer dizer, acaba acontecendo ali, né? Então, essa promoção, né, comunicacional, ela pode ser feita através de propaganda, de marketing direto, eventos e experiências, quer dizer, de uma série de formas aí que podem ser feitas essa comunicação, né? E, claro, né, como eu já falei, né, a comunicação via internet hoje ela é bastante importante, né? Agora, quando a gente fala de ferramentas de promoção, né? Eu vou fazer uma promoção através de uma ferramenta, né? Então, eu posso criar amostras, cupons, reembolsos, descontos, brindes, prêmios, recompensas, testes, garantias, quer dizer, uma série de ferramentas de promoção que a gente consegue fazer nos dias atuais, né? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigada pela atenção e voltamos no próximo vídeo.